Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos começando mais um Já Pode. Aqui você pode tudo, você pode falar do que você mais gosta, você pode bater papo. E hoje nós vamos falar sobre games, né galera? Bom, meu nome é Mariana e uma curiosidade sobre mim, marcante da minha experiência com jogos, é que eu era, sabe aquela criança que o irmão mais velho te dá o controle desligado? Então, eu era essa pessoa. Gente, eu achava que eu tava jogando Super Mario. E Super Mario por quê? Porque Super Mario é um dos jogos que tá na nossa pauta de hoje. Então, se você gosta de jogos, se você gosta de Super Mario, de Sonic, que mais? Pac-Man, que mais a gente tem aí? Minecraft. Então, fique com a gente, ligadinho nesse vídeo. E não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso vídeo. Começando a nossa pauta, nós temos aqui 3 convidados para falar sobre jogos. Eu sou Danilo, eu gosto de jogos retrô e pixel. Jogos retrô, para quem não sabe, é jogos antigos, porque eu acho bem interessante assim, tipo, o jeito que eles jogavam antigamente, porque antes eles não tinham coisas assim muito inovadoras assim, mas eles se divertiam com pouco. Legal, esse é o Danilo, hein? Meu nome é Gabriela e meu jogo favorito é Minecraft. Eu costumava jogar quando eu era criança e minha história marcante, eu acho, foi quando eu fui na casa de um amigo e a gente fez uma aposta de quem ia construir a melhor casa, só que ele foi lá e desligou o controle pra mim perder esse jogo. Ai, que injusto! Oi, gente, meu nome é Nathalie. Minha curiosidade, assim, é que eu sou uma jogadora assídua, né, de jogos, assim, eu amo, eu adoro. É o que me distrai, que a gente que é professor, né, a gente precisa de uma coisa para distrair, senão a gente enlouquece. Então, é isso que eu arranjei. Eu comprei um PlayStation 5 recentemente, então eu sou muito viciada mesmo. Uma curiosidade minha sobre jogos, eu acho que eu de ser uma jogadora assídua, essa é uma curiosidade, né? Porque quando as pessoas olham pra mim e dizem assim, essa menina aí, uma patricinha, né? Não, rica. Geralmente as pessoas acham, não sei por que as pessoas olham pra mim e acham que eu sou rica. Não sei por quê. Aí, assim, não, eu sou uma pessoa bem nerd mesmo. Eu sou muito nerd, a só assumida nerd mesmo. Eu adoro jogar, eu jogo muito The Last of Us, ultimamente eu tô jogando bastante, o Parte 2, é um jogo que tem uma série na Max, né, na HBO Max, que agora se chama só Max. Então dá pra jogar e assistir? Dá, porque o jogo tem 2 partes, né, então a parte 1 é uma parte da série que já está no Max lá, e tem o jogo a parte 2 do jogo, que vai se estrear agora em abril também, gente. Se alguém já não sabe disso, vai estrear em abril. A segunda parte de The Last of Us é uma série maravilhosa. E o jogo é assim, ele te assusta. Vira e mexe, eu tô xingando o jogo, porque eu levo susto jogando. Então é um jogo que agora eu estou jogando. Mas nas férias agora de dezembro, eu tava jogando God of War, que é um jogo que eu comecei a jogar na minha infância, que eu sempre fui muito apaixonada por esse jogo aí, que era um espartano, né, que ele foi, tipo, usado pelos deuses da Grécia, né, aí ele acabou matando a família dele, aí ele tá nessa saga aí de se vingar dos deuses da Grécia, que o Zeus, no caso, é o pai dele, aí acaba, aí não vou dar spoiler, né, dos jogos. Tem toda a história. E eu amo jogo com história. Então, esse jogo só de você pegar, chegar e bater, que nem tem um jogo de UFC agora, né? Eu não gosto. Eu gosto de jogo de história, eu gosto daquele jogo de imersão, né? De RPG, assim, de participar do jogo, se sentir. Realmente você se desligar. Se desligar dos seus problemas. Você entrar no universo. Então, é isso, gente. Não, e o legal também desse jogo que você joga
é a questão, assim, para quem gosta de série, começa pela série, por exemplo, e aí descobre que tem o jogo da série, e aí vai pro jogo, né? Ou você começa pelo jogo, depois você descobre que tem a série, então uma coisa vai atrair a outra, né? Eu comecei jogando, assistindo a série. Eu não tinha jogado ainda. Aí depois eu soube que tinha o jogo, né? E quando começou, eu comecei a jogar bastante recentemente. Porque, assim, o que eu jogava mais era no celular, jogos no celular, no meu tablet, assim. Agora, eu jogo no console, vamos dizer assim, né? Comecei a jogar bem recentemente, que eu comprei o videogame, no caso. Mas... Você tem um? O que? O jogo? O videogame seu é? É, o PlayStation 5. PlayStation 5, galera. Tô pagando. É muito caro. Parcelado, eu compro até a lua. Suaves personagens. Bem isso mesmo. Mas é bom que aí eu e meu marido também, a gente joga, nós gostamos muito. Sim, a gente briga às vezes que um quer jogar um pouco, o outro não deixa. Mas é isso, né? É uma coisa assim que, querendo ou não, traz uma retrospectiva da infância, né? Porque quando eu era da idade desses dois mocinhos aqui, de 15 anos, eu jogava muito Crash. Não sei se... aquele da raposinha? Da raposinha. Nossa, eu era apaixonada por Crash. Jogava muito, 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 muito mesmo. E ele é um jogo de fases, né? De fases, assim, dele ir pulando, pegar as frutinhas e tal. Mario também, eu joguei muito Super Mario, muito mesmo. Quando eu era mais nova, eu jogava no PlayStation 1 ainda, aquele cinza pequenininho. Começou aqueles jogos com CD, né? Porque eu peguei a época dos jogos, era uma fita ainda, né? Era uma fitinha que a gente assoprava, né? Em cima abaixo. Então, assim, e essa evolução dos jogos, né? Ele tá cada vez mais realista. Eu mesmo já não consigo jogar os jogos mais antigos. Eu acho, tipo assim, cadê o realismo do jogo, né? Eu acho que eu gosto de uns tipos específicos de jogos, né? Mas tem um jogo aí pra todo mundo, né? E o legal também desses jogos mais realistas, esses gráficos, é que eles atraem mais, né? Assim, a garotada tem entrado cada vez mais nesse mundo de games, acho que talvez por conta dessa tecnologia, né? Do gráfico, né? Da definição da tela, né? É como se você estivesse jogando realmente com avatar, com coisas reais, ali, pessoas mesmo, né? Tem jogos que são muito realistas, parece que é uma pessoa mesmo, nem o próprio God of War, assim, o gráfico deles é muito bom. O último que saiu, que é o Ragnarok, que eu joguei, é excelente, assim, né? Por exemplo, você vê os personagens chorando, parece lágrima de verdade. O próprio The Last of Us também, parte 2 também, que já deu uma melhorada do 1 pro 2, esses gráficos também é muito realista. Tipo assim, você vê o sangue jorrando, assim, quem gosta dessas coisas mais agressivas. Então é muito, muito, muito bom mesmo. Ultimamente tá cada vez melhor. Não, eu acompanho, assim, meu filho jogando, ele joga futebol e acho que Fórmula 1 também. Então eu vejo, assim, quando aproxima, né, o gráfico, assim, do rosto do personagem, você vê, assim, os traços, né, muito reais, assim. Eu falo, gente, que coisa, né? Assim, porque eu também sou da época da fita, né, do Atari lá, que você encaixava a fitinha, tinha que assoprar. E a gente já achava que era uma evolução ali, porque nem todo mundo tinha acesso, nem todo mundo podia ter um videogame em casa, porque era uma coisa muito cara, né? Inclusive as fitas, esse meu primo mesmo que me dava o controle desligado, pessoal. Ele tinha o videogame, eu lembro que o aparelho dele não era Atari, era um Dynavision, e tinha algumas fitas, mas a gente queria variar, queria jogar outras coisas. Então a gente ia na casa de um amigo dele que tinha muitas fitas. Então a gente sempre emprestava dele algumas fitas lá para jogar. E, continuando no nosso assunto de games aqui, pegando um gancho sobre os jogos, né, do passado, os aparelhos e videogames do passado, a gente vai falar sobre Super Mario. Como o Super Mario se tornou, né, um ícone dos games. Uma curiosidade sobre o jogo é que o primeiro jogo da série, o Donkey Kong, foi lançado em 1981. E o Mario foi originalmente chamado de Jumpman, o famoso Mushroom, né, o cogumelo, que dá poderes ao Mario, foi inspirado nesse cogumelo real. Acho que é mais ou menos igual o Popeye, quando tomava lá a lata de espinafre, né, dava força para ele, e aí o Mario tinha isso aí.
E eu achava bacana, não sei se eu vou lembrar correto, Danilo, que gosta desses jogos mais antigos, mais retrô aí. Ele mudava de roupinha também, né? Quando ele comia o cogumelo, às vezes ele ficava rápido, forte e também às vezes Parecia que blindava o corpo dele. era tipo uma roupinha, um macacãozinho branco, né? Aham. Era bem bacana. E a fase que eu mais gostava desse jogo, embora eu não jogasse assim muito, era a parte em que ele já estava na fase final e aí ele o dragão, né, que era o inimigo dele, não era? Era o Bowser, do Super Mario, é o Bowser. Isso. E aí ele tinha que combater ali o oponente, né, o inimigo, e aí ele conquistava a bandeirinha, né, subia no mastro, puxava a bandeirinha, ou colocava a bandeirinha no mastro, né, e entrava no castelo para salvar a princesa, né? Era assim, era bem legal assim o jogo, tipo, a maioria dos jogos de antigamente contava com o chefão e sempre tinha que derrotar o chefão, né? Aí Era bem isso mesmo, sempre tinha um chefão, inclusive a gente usava essa expressão, né, chefão. Você já combateu o chefão, já passou pela fase do chefão, né? A gente usava bem isso mesmo. Na sequência aqui a gente vai falar sobre Minecraft. A Gabi, a nossa convidada de hoje, ela vai falar um pouquinho da experiência dela com o Minecraft. Então, eu costumava jogar quando eu ia na casa do meu amigo. Aí a gente jogava junto e fazia. Na verdade, teve uma vez até que a gente tentou, só na nossa cabeça, na verdade, que não deu certo, fazer uma cidade que a gente ia montar várias casas, um monte de coisa. A gente achou que a gente ia fazer isso em um dia, mas não deu certo, porque a gente fez uma casa só. Mas acharam que estava arrasando. Sim, Tava linda a gente casa. tinha feito uma cidade já com uma casa só. E eu jogava. Agora, hoje em dia, eu gosto de jogar mais no criativo, mas antes eu jogava no sobrevivência porque era onda. Mas quando meio que eles mostraram como que era o hacker para você conseguir o Minecraft no criativo, aí ficou tudo mais fácil. Então aí agora eu só jogo no criativo mesmo. E qual que é a diferença, Gabi, assim, desse modo sobrevivência e o modo criativo? Sobrevivência é que você tem que pegar as coisas, né? Você tem que conseguir, por exemplo, criar madeira para você construir a sua própria casa. No criativo, não, você já tem tudo lá pronto, você já tem a madeira para você construir, já tem as portas. Ah, E legal. no sobrevivência você tem que criar tudo. E tem um lance, eu acho, de primeiros socorros também, não tem? Alguma coisa assim, medicação, Ah, sim, tem. que você também tem que recolher esses itens, no caso. Quando você, por exemplo, na água, quando você está se afogando, aí você tem que levantar, porque, por exemplo, o bonequinho não consegue ficar muito tempo debaixo da água, você tem que levantar. E quando você está morrendo, se eu não me engano, acho que você tem que comer alguma coisa, né? Ah, bacana, legal. Sabe o que me fez lembrar, a hora que você falou da água? Teve um outro jogo também que, assim, eu não joguei assim, mas tive um certo contato com o jogo. É o da, acho que Lara Croft. Lara Croft, é isso, né? Isso, Tomb Raider, esse mesmo. Só que quando eu tive contato com esse jogo, eu não sei se tem um atual, mas eu tive contato com a primeira versão, que eu acho que foi do PlayStation 1. Então o gráfico era muito diferente do que seria hoje. Não sei se tem uma versão atual do jogo. Tem uma versão atual? Não no PlayStation 5, mas pelo que eu vi, é que esse jogo eu joguei só quando eu era adolescente, assim, da idade deles. Pelo que eu vi, já tem pro PlayStation 4 uma versão nova. Eu acho que ele foi feito em 2000 e... Não consigo lembrar agora. Mas é mais recente, assim, é o gráfico mais recente que tem. Porque eu joguei na versão do PlayStation 1, era, né, bem gráfico, assim, menos resolução, né? Só que, gente, uma curiosidade sobre esse jogo, a meu respeito, eu tinha medo do jogo. Porque, assim, ela era solitária no jogo, né? Ela era, assim, era como se você estivesse dentro do jogo e eu me projetava para dentro do jogo e eu ficava com medo porque ela sempre estava em lugares, assim, isolados, né? No meio de floresta, com montanha, rochosas, né? Aqueles paredões, assim. E eu ficava assim, gente, o que ela tem? 2 arminhas, um shortinho, uma regatinha, mais nada, né? Eu ficava assim, morrendo de medo. Eu acho que, inclusive, eu não conseguia evoluir no jogo, porque toda vez a minha Lara, ela morria na areia movediça. Ela travava na areia movediça e não saía da areia, não conseguia sair dali. Legal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Sonic.
Uma breve introdução aqui, né, sobre o personagem, a criação pela SEGA. E uma curiosidade do jogo Sonic é que ele foi criado para competir com o Mario e se tornou um símbolo da SEGA nos anos 90. O primeiro jogo ele foi lançado em 1991 e tinha como objetivo ser rápido. Por isso o design ficou na velocidade. E até hoje a gente tem o Sonic como essa figura, né, de velocidade, né? E a cor azul dele, a SEGA fez ele tipo para representar mesmo a logo da SEGA, porque a cor dele azul representa o símbolo da SEGA, que é azul também. Ah, legal. Aí E o filme, você já assistiu, Danilo? o filme, só assistiu 2, o filme. Ah, porque ele já tem o 1 também. Tem o 1 e depois foi. Ah, que bacana. Eu sabia que tinha o filme, mas eu não sabia que tinha o 2, na verdade. Né? Que fez o Jim Carrey? Que fez o Jim Carrey foi o que fez Debi Lloyd. Jim Carrey. Ele é o vilão, como falou do vilão. Eggman. Aquele que tem o bigodinho. Que bacana. Só que ele é mais conhecido na sociedade dos games de Robotnik. Isso, Robotnik. Show, eu não sabia de nada disso. E aí nós temos na sequência aqui Pac-Man. O Pac-Man Pessoa está aqui para falar para vocês um pouquinho das curiosidades desse jogo, que é um clássico. Todo mundo que em algum momento da vida já jogou e não joga mais, ou que continua jogando, igual a professora Nathalie, já jogou esse jogo, já teve contato com o Pac-Man, né? Que é um clássico dos clássicos. Então, falar um pouquinho sobre a criação, que foi em 1980, por Toru Watani. E o seu sucesso foi instantâneo. Pac-Man foi inicialmente chamado de Puckman, mas o nome foi alterado para evitar vandalismo nas máquinas, aquelas tipo fliperamas, assim, né, da época. O jogo ele ajudou a popularizar os jogos na década de 80 e Pac-Man influenciou outros jogos e a cultura pop. Danilo, o que você tem para falar para a gente sobre o Pac-Man? O Pac-Man é um jogo bem básico, assim, tipo, ele não é difícil de se entender, mas, tipo, pessoa que não quer mesmo jogar ele, inventa qualquer desculpa pra ele, tipo, fala que a qualidade dele é muito ruim e, né, nos anos 80, ele era um dos jogos mais fáceis de se jogar porque ele tinha códigos e as pessoas decoravam os códigos deles. Já Donkey Kong era difícil porque ele não tinha coisa assim, ele arremessava os barris aleatoriamente. Entendi. E assim, a gente percebe que o formato, né, da figurinha, do principal ali, do personagem principal do jogo, e tem o fantasma também, né? Mas o principal, ele tem a boquinha, assim, né? Ele se assemelha com o quê, Danilo? Uma pizza, na hora o criador dele pegou assim, tava com fome. Aí ele foi, assim, numa lanchonete, assim, mais perto dele, assim, e pediu uma pizza grande. Aí ele tirou uma fatia da pizza e ficou o formato da pizza. Gente, que curiosidade, show, hein? Olha que bacana. Sabe tudo de Pac-Man, a pessoa. E nós temos também a história, né, desses jogos. Do Super Mario, né, a história e a criação. Ele foi criado pela Nintendo e fez a sua estreia em 1985 com o jogo Super Mario Bros. E o personagem principal, claro, era o Mario. Temos também a história e a criação do Minecraft, que foi criado por Marcus Persson, conhecido como Note. O jogo foi lançado inicialmente em 2009 como um projeto independente. E a ideia surgiu quando o Note queria criar um jogo que permitisse aos jogadores explorar e construir mundos em um ambiente aberto. E realmente, né, gente, essa é a proposta mesmo. Temos também sobre o Sonic, que foi criado pela SEGA e lançado pela primeira vez em 1991, como uma tentativa de competir com o sucesso do Super Mario da Nintendo. Eu acho que nessa época a galera estava assim desesperada para fazer sucesso, para ganhar dinheiro, para se colocar assim de uma maneira se projetar, né, nesse universo dos games com muito sucesso. Começou
mesmo, né? Foi o pontapé. Foi a febre ali, Agora, né? gente, tem jogo. Agora tem jogo pra tudo quanto é tipo de gosto, né? Pra todo tipo de pessoa. Agora tem muito. Eu vou lá, tipo, tem uma plataforma que você vai lá pra baixar os jogos, né, do PlayStation. Meu Deus, tem jogos infinitos, assim, pra todo gosto que você tiver. Se você gosta de um jogo mais simples, tem. Se joga quer jogos com mais dificuldade, tem também. Quer jogos mais só de diversão. Eu vi que tem um jogo até pra casal. Olha! Casal, em dupla, né? Aí você entra. Eu comecei a jogar esse com meu marido. Você entra no jogo, eu esqueci o nome do jogo. Você entra no jogo assim, o marido e a mulher estão brigando. Aí a filha deles meio que faz um desejo pra eles pararem de brigar. Aí eles viram 2 bonequinhos, tipo troca de corpo, assim, que nem aquela sexta-feira muito louca. Igual o filme também brasileiro, né? Eles entram num corpinho como se fosse uma pelucinha. Aí eles têm que passar por fases, e essa fase eles só conseguem passar juntos com a cooperação dos dois. Olha que bacana. Aí só que esse jogo eu não terminei de jogar. Aí assim, vai resolução de problema com o casal, tipo, como se um precisa do outro pra poder seguir esses problemas. Um trabalho em equipe, né? Eu achei bem divertidinho, assim. Nossa, que bacana. Legal que, assim, as pessoas que estão criando esses jogos é porque elas já viveram alguma experiência, de repente, negativa, né? E também gostam de jogos, então eles levam um pouco dessa realidade para os jogos e tentar resolver, né, alguns problemas que talvez para eles resolver dessa maneira. Que bacana, para quem gosta de jogar, né, é uma experiência legal. É bem E agora hoje em dia também tem jogo até de filme mesmo que eles fazem referente a filme. Por exemplo, eu tinha visto algum jogo que eu acho que, na verdade, eu assisti dorama, né? E aí tinha um jogo que tinha aparecido em dorama que eu fui pesquisar e tinha mesmo na Play Store mesmo. Ah, que bacana. E assim, falando de filme, a gente não pode esquecer de Detona Ralph, né, gente? Que foi uma animação. Pixels também é legal. E parece Pac-Man, né? Parece Pac-Man, Donkey Kong. E também tinha um joguinho de uma larvinha assim que descia do sol, assim, tinha que atirar da cabeça para o corpo dela, porque se atirasse no meio dela, ela multiplicava. Olha só que curiosidade bacana. E bem lembrado, Danilo, de Pixel, porque assim, Pac-Man, ele pode até ser que, né, hajam críticas com relação ao gráfico do jogo, mas ele é tão clássico que eles usaram o Pac-Man como pôster do filme, né, como a imagem principal ali do filme. E o Detona Ralph, eu assisti os dois, gostei, porque realmente, assim, eu acho que para quem teve esse contato com o mundo dos games, né, em algum momento você se imaginou dentro de um jogo. Em algum momento você tentava, né, se colocar naquela experiência ali e imaginar como seria você se você estivesse ali. Então é uma coisa bem bacana. Bom, a gente tem também aqui sobre a história do Pac-Man, né, que, como Danilo já comentou algumas coisas aqui, foi criado por Toru Watani, e lançado pela Namco em 1980. A ideia surgiu quando o Watani queria criar um jogo que fosse acessível tanto para os homens quanto para mulheres. Ao contrário dos jogos violentos, predominantemente na época, né? Que era, acho que tinha Street Fighter, Mortal Kombat, né? Tinha aqueles jogos de fliperama bem antigo que a galera ficava no fliperama, Pac-Man, eu joguei no fliperama, assim, é bem diferente. Pac-Man também? Também. Porque quando eu era criança, tinha uma padaria perto da minha casa que tinha fliperamas. Né? Aí jogava bastante. Legal. Eu acho mais legal jogar é que agora já não tem mais, né? Mas o Pac-Man é mais divertido jogar no fliperama. Então, gente, tem uma curiosidade aqui que eu gostaria de falar. Lá em Cajati, por incrível que pareça, eu achei que eu nunca mais fosse ver isso, mas abriu uma Lan House Gamer lá. E assim, a fachada da loja é muito bacana, porque ele é Lan House, escrito, né, as letras Lan House Gamer, em quadradinhos, como se fosse um gráfico de jogo antigo, todo coloridinho. É de pixels? De pixels, isso. E aí tem a imagem de um console também. E
Lá, além dos computadores e alguns aparelhos de PlayStation, também tem 2 flips. Tem 2 fliperamas lá. Eu falei assim, gente, isso é muito nostálgico. Isso é muito anos 90. Porque eu lembro que eu estudava no período, acho que da tarde, numa escola próxima da minha casa, isso lá no Fundamental 1, primeiro ano, segundo ano. E eu ia numa vendinha que tinha próximo da minha casa comprar lanche para levar para a escola, salgadinho. Então, assim, era o horário que a molecada tava fervendo nessas docerias, assim, porque tinha fliperama lá. Então, assim, eles gastavam muito com ficha e era aquela garotada em volta. Às vezes, o que estava jogando era o que tinha grana para comprar as fichas. Os que estavam em volta ali não tinham, mas estavam se divertindo vendo eles É jogar. como se